Nós vamos caminhar nesse mês chamado Santidade. E hoje nós vamos falar sobre ser santo como Deus é, amém? E pós Eifol, nós vamos iniciar uma série chamada Do Egito a Canaã, ok? Nós vamos falar de como sair desse estado de prisão para um estado de promessa. E esse processo necessário de passar pelo deserto para você viver a promessa de Deus. E Deus quer falar muito conosco nesse tempo, porque Ele está preparando a sua igreja para o grande dia, ok? E Deus vai trazer muita revelação, mas que no nome poderoso de Jesus seja a revelação para você viver e não só para ouvir e guardar, amém? Aleluia. Diga assim: Deus continua sendo o mesmo, amém? Então Ele continua dizendo para mim e para você que você não deve guardar maná. Você pega o maná para comer, ok? Lá na antiguidade o maná descia do céu e Ele dizia assim: você vai recolher aquilo que você vai comer, você não vai guardar. O que é esse maná? É a palavra de Deus hoje. Tem muita gente que retém a palavra só para ter conhecimento e não para se alimentar dela. A maioria das pessoas tem uma mania muito feia, antibíblica, anticristo, de recolher informação, de guardar informação. O conhecimento foi feito para ser vivido, não foi feito para ser guardado, ok? Quando a palavra diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, foi para não pecar contra ele, não foi para saber sobre Bíblia, ok? Amém? Então nós precisamos entender que tudo aquilo que está sendo ensinado nesse tempo é para que você tome decisões, faça resoluções na sua vida para viver algo novo da parte de Deus, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Pedro, fica entre Gênesis e Apocalipse, amém? 1 Pedro é pertinho, é mais perto de Apocalipse, tá? Na verdade é antes de 2 Pedro. Ajudei? E aí você pode abrir no capítulo 1 de 1 Pedro, no versículo 16. Vai projetar? Não, o tema não é esse não, viu? Essa é a série. O tema eu vou dizer já já. Texto bíblico. Se liga aí, o irmão do notebook. 1 Pedro 1,16 diz assim: porquanto está escrito, sede santos. Por quê? Porque eu sou santo, amém? Feche seus olhos no nome de Jesus. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, Senhor, eu venho a Ti humildemente te pedir autorização, ó Deus, para falar aquilo que Tu tem compartilhado comigo de uma forma didática, de uma forma simples, mas de uma forma muito profunda, que cada homem e mulher aqui entenda o que Tu está querendo dizer aqui, porque até hoje a maior dificuldade da sua igreja é assimilar ser santo como Tu é. Por isso eu te peço em nome de Jesus, abre a mente da tua igreja, no nome poderoso de Jesus, amém. Amém? Você pode sentar. Tem muita gente, Everton, preocupada em ser santo, mas a maioria das pessoas não entendeu que esse texto tem um parâmetro. O parâmetro é como. O tema da palavra de hoje é como Deus é. Isso é uma pergunta. Diga assim: como Deus é? Eu vou já te responder. Quando você ouve esse texto, você precisa perceber que o parâmetro de santidade não é simplesmente a natureza, mas principalmente o comportamento de Deus.
Porque como é uma referência a comportamento, amém? Então, antes de tudo, eu quero que você entenda de uma forma mais simples o que quer dizer santo. Alguém sabe o que quer dizer santo? Quando você ouve isso, separado, é separado. Vamos melhorar um pouco? Diga assim, diferenciado. Fica melhor. Você conhece alguém que é diferente? Tu já chegou para alguém e falou assim, esse cara é diferenciado? Já, não tem? Quando a gente fala assim, olha, esse cara é diferenciado. Por quê? Por que a gente fala que uma pessoa é diferenciada? Porque ela tem atributos nela que não são comuns em todas as pessoas. Fala assim, pai, tu é diferenciado. Então eu quero que você entenda que Jesus está aqui hoje dizendo para você, seja diferenciado como eu sou diferenciado. Ele está dizendo assim, ó, seja diferenciado porque eu sou diferenciado. Não se preocupe em ser diferente. Você sabe que o enganador da nossa alma, ele está querendo que a gente seja igual a todo mundo. O que é mais pregado no mundo se não é igualdade? Direitos iguais. Então você vê que esse igualitarismo virou um comportamento. Mas o comportamento de Deus é de ser diferenciado, não de ser igual. Deus não tem problema com comum, Ele simplesmente não é comum. E diga assim, eu preciso ser incomum, porque Deus é incomum. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Fala pro teu irmão do lado assim, irmão, é comum mentir. Incomum é falar a verdade. Fala assim, eu sou incomum. Eu sou dos que falam a verdade. Você está entendendo? Deus não está... Olha para cá. Você precisa entender que Deus não está preocupado com os erros que você comete. Ele está mais preocupado com as decisões certas que você está tomando, porque são elas que vão te distanciar dos erros. As pessoas estão lutando para não errar, quando deveriam lutar para fazer o que Deus faz, viver como Deus vive, pensar como Deus pensa. As pessoas estão querendo fugir do erro, fugir do engano pela sua própria mente. E aí ele está falando assim, seja santo porque eu sou santo. Ele está dizendo assim, pense diferente porque eu penso diferente. Pense diferente porque eu penso diferente. Tem uma palavra que eu vou ministrar. A próxima palavra que eu vou ministrar no domingo se chama a desagradável vontade de Deus. Eu dei até uma palhinha lá em Natal sobre ela. A desagradável vontade de Deus. Você sabia que para a maioria das pessoas a vontade de Deus é desagradável? Quem aqui já sentiu muito, já se sentiu, tipo assim, foi muito chato ter que sair de casa para ir para um culto alguma vez? Quem aqui já sentiu que foi desagradável perdoar uma pessoa? Quem aqui já sentiu que foi desagradável sofrer o dano, sofrer um prejuízo? O que a Bíblia diz para a gente perdoar? Quem aqui já sentiu que foi desagradável dar outra face? Porque a nossa mente é comum, é igual à mente de todo mundo. Aí Jesus está dizendo assim, se você for como eu sou, sua mente não é igual a de todo mundo, sua mente é igual a minha. Então aí agora, aquilo que era desagradável se torna agradável. E aí você vai experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muita gente aqui que ainda nunca desfrutou esse processo na vida, porque a mente, ele continua tendo resquícios de pensamentos, de ideologias, de paixões e vontades deste mundo. Isso atrapalha a gente ser santo como Deus é. Eu não quero nem dizer simplesmente como Deus é, ser santo porque Deus é. Diga assim, porque Deus é.
eu sou. Enquanto todo o mundo tem um Deus, e todos os deuses têm uma face, o nosso Deus não tem uma face, porque Ele é diferenciado. Enquanto todos os deuses têm um nome, e Moisés sabia que todos os deuses tinham um nome, ele falou assim: quando perguntarem quem me enviou, eu vou dizer o quê? Ele diga que o eu sou. Diga que o eu sou, o que sou, te enviou. Você imagina, esse Deus é diferenciado. O nome dele não é um nome próprio. O nome dele é uma afirmação. O nome dele é uma afirmação. Ele ia chegar lá para um Deus humano, um faraó que era considerado como Deus. Ia chegar assim: o meu Deus. Que Deus é esse? O eu sou como eu sou. O eu sou o que sou. Me enviou e disse: liberta meu povo, deixa ele ir para o deserto me adorar. Aliás, irmãos, nessa semana eu tenho meditado sobre algumas coisas, e uma delas que eu meditei foi que muita gente que vive com uma mentalidade diferente da mentalidade de Deus, quando vai para o deserto, choca, quebra, desvia, desmantela. Porque antes de ir para o deserto, Jesus foi para onde? Diga assim: foi para o batismo, foi ser cheio. Então, antes do Espírito Santo conduzir ele para o deserto, o Espírito Santo encheu ele. Porque quando a gente está cheio de Deus, a gente suporta qualquer situação. Agora imagina você cheio de si mesmo num deserto. Consegue imaginar a cena? Você cheio de si mesmo no deserto. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Apertar um botãozinho chamado dane-se. Dá descarga na sua vida. É ou não é? Desistir, botar a culpa em alguém. Ou a gente desiste de uma vez, ou a gente começa, ou o cara bebe, ou o cara fuma, ou o cara usa uma droga, ou o cara trai a esposa, ou o cara sai da igreja, ou o cara bota a culpa na liderança. Ele sempre vai achar uma forma, mas porque ele está cheio de si mesmo e não cheio de Deus, ele não suporta a pressão de um deserto. Um deserto foi feito para homens que são como Deus é passarem. Como Deus é. Meninas, qual foi o destino final dos apóstolos mais próximos de Jesus? Qual foi? Tipo de morte? Cruz. Mesmo lugar. Porque eles eram como Jesus era. Você está me entendendo? Quantos estão me entendendo? Você está aqui, igreja? Algo precisa mudar aqui dentro de nós. Você precisa parar de se esforçar para não errar e começar a se esforçar para se parecer com Ele. Porque a característica excepcional que Ele colocou em mim e você foi ser imagem e semelhança. Então Ele disse que você tem tudo para ser como Ele é, porque você tem a imagem e a semelhança dele. Então você já tem toda a condição possível de ser como Deus é. Toda a condição possível. Só que você é limitado. Só que você é cheio de concupiscência. Está cheio de desejo ruim, você tem uma alma caída.
E agora o seu processo é ser como Deus é, mesmo com uma alma caída. Pastor, como é que faz isso? Simples. Quem furtava? Alguém já leu, pelo menos assistiu um... Não, por favor. Não furta mais. Quem mentia? Por que isso não muda? Sabe por quê? Porque a gente tem que ser como Deus é. E a primeira coisa que você precisa entender a respeito de Deus é que Deus é Espírito. Primeiro ponto, Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem com o Espírito e com... Não. Em. Com é como se eu estivesse com algo. Em é como se eu fosse, estivesse dentro de mim. Ok? Entendeu isso? Em espírito e em verdade. Não é com o Espírito. Por isso que a gente não fala mais batismo com o Espírito Santo, é batismo no Espírito. Porque o Espírito Santo está amalgamado no meu espírito. Ele não vem assim de fora e fala assim, ó. Não, isso quem faz somos nós, que somos o transmissor da presença e do poder de Deus. A gente impõe a mão e pela imposição das mãos a pessoa recebe a transferência. Porque é de dentro para dentro. Não tem nada de fora para dentro. É de dentro para dentro. É de um recipiente para outro recipiente. É alguém que tem Deus, que transfere Deus. Então Jesus aqui está dizendo que Deus é Espírito. Isso significa que Ele não é carnal. Isso significa que Ele não tem vontades humanas. Ele tem vontades espirituais. E aí quando Ele tem vontades espirituais, Ele está dizendo que a sua adoração, ela não pode ir misturada com a melancolia. Sua adoração não pode ir misturada com a sua alma. Sua adoração tem que ir pura, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Ela não pode descer com mentira, com engano. Por isso que é Espírito em verdade. Porque quando é Espírito, de fato é verdade. Quando é carne é mentira, mas quando é Espírito, meu irmão, é verdade. E a gente precisa entender: ou nós somos espirituais, ou nós ficamos de vez em quando espirituais. Você é espiritual ou você está espiritual? Hoje eu estou espiritual, é assim? Não. É igual um entendimento, um ensino equivocado que a gente passou muito tempo ouvindo, que a gente fala assim: quando o Espírito vem, ele me toma. Já ouviu as pessoas falando isso? Eu estou aqui, de repente eu sinto a presença, me arrepio todinho. Não, isso é alma. Alma que arrepia. Espírito constrange. Espírito é como uma água que jorra de dentro para fora. Do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Um homem espiritual, a alma está triste e o Espírito fala assim: porque está batida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Uma alma abatida, o Espírito fala assim: cala a boca agora, para de murmurar agora, para de se abater agora, espera em Deus. E a pessoa começa a sorrir. Aí você pergunta assim: como é que você consegue sorrir? Aí você fala assim, olha para a pessoa e diz assim: porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará minha mente e meu coração em Cristo Jesus. É a verdade. É para aquele que vive no Espírito, para aquele que está totalmente ligado, amalgamado ao Espírito Santo de Deus. É para aqueles que não retrocedem, para aqueles que colocam a mão na arada e não olham para trás. É para aqueles que esmurram a carne.
para amanhã não serem reprovados. Esse é ser santo como o Senhor é, ser espiritual como Deus é. Tem um texto que para deixar mesmo o negócio mais pesado, lá em, se eu não me engano é em João, que diz assim: sede perfeitos como o Pai é perfeito. Ele usa a palavra perfeito. E aí essa palavra dentro da gente, ela dá um nó na nossa cabeça. Fala, como que eu vou ser perfeito? Porque Deus faz distinção entre a sua alma e seu espírito. Quando Deus olha para você, João, Ele não olha para a sua alma, Ele olha para o seu espírito, porque só o seu espírito pode salvar a sua alma. Entendeu? Quem te convence todo dia do pecado, da justiça, do juízo, é o seu espírito que está gemendo com gemidos inexprimidos juntamente com o Espírito Santo aí dentro, levando você a abrir mão. É quando você começa a vencer pecados. É quando você começa a entender que há comportamentos que não combinam com você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui em relação a um ser espiritual. Você consegue conceber Deus espiritual entrando num site pornográfico? Sim ou não? Então, se você entra ou tem essa dificuldade, a pergunta é: você é espiritual ou carnal? Espiritual ou carnal? Espiritual ou carnal? Você disseste, não fui eu. Entendeu? Você mesmo está dizendo: eu não sou espiritual. Então você já pode perceber o seguinte: isso significa que você não é santo. Porque você não pode confundir a santidade posicional, que é aquela santidade que vem pelo sangue do Cordeiro, com a santidade disposicional, que é a santidade da disposição de ser como Deus é. Então, vai ter momento que você vai sentir vontade de se vingar de alguém, mas Deus disse que a vingança pertence a Ele, não a você. Então, Senhor, a vingança é tua. Vai ter momento que você vai sentir vontade de desistir, sim ou não? Eu só ponho a minha mão no fogo por Jesus. Aí, meu amigo, se eu ponho minha mão no fogo por Jesus, se Ele disser assim: põe agora a sua mão no fogo pela Roberta, aí eu vou pôr, se Deus disser. Se disser assim: põe a sua mão no fogo pela Wendy, aí eu vou pôr, tá entendendo? Mas antes de tudo, eu vou pôr minha mão no fogo por Jesus. Porque Jesus colocou a mão dele na cruz por mim e levou uma pregada no pulso para morrer por mim. Então, se Ele foi capaz de fazer isso por mim, eu sou capaz de fazer isso por você também. Você está entendendo? Porque ou eu sou como Deus é, ou eu não passo de uma fantasia, de uma mentira na terra, falando de um evangelho, mas não vivendo. Está na hora de você despertar. O evangelho é real, verdadeiro, e ele é mais verdadeiro e mais real do que a sua existência. Ele é mais verdadeiro e real do que você existindo na minha frente. Ele é mais concreto do que o ar que você respira, Vanessa. É mais fácil você desaparecer da face da terra do que o evangelho desaparecer. Você entendeu? O evangelho é Cristo Jesus. Sabe o que eu acho interessante em João capítulo 3? Que lá no versículo 6 ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, letra maiúscula, é Espírito, letra minúscula. Não te maravilhes de eu ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai.
assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O homem que é nascido do Espírito, ele é guiado pela característica do Espírito Santo de Deus. O vento representa direção do Espírito. Todo homem espiritual segue direção espiritual. Todo homem carnal vive sem direção espiritual. Todo carnal, quando recebe uma direção espiritual do seu pastor, da sua liderança, não segue. Todo homem espiritual, quando o homem espiritual ouve uma direção, meu filho, olha, a direção de Deus é essa para a sua vida, ele vai lá e segue. Porque quem é nascido do Espírito é Espírito, quem é nascido da carne é carne. Então, quando você vê pessoas que não seguem direção, você tem que orar, Senhor, que ele nasça de novo, que essa pessoa nasça do Espírito. Quantos estão me entendendo? Quando a palavra de Deus está te ensinando algo e você não segue a direção da palavra de Deus, isso é um resultado óbvio que você precisa nascer de novo. Segundo ponto, Deus é santo. Segundo ponto, Deus é amor. Diga assim, Deus é amor. Diga assim, eu tenho que ser amor, porque Deus é amor. Você não tem que ser amoroso, você não tem que amar, você tem que ser amor. Você entendeu? A pessoa precisa sentir o amor fluindo dentro de você. Você está me entendendo? Seja amor, porque eu sou amor. A Bíblia diz de uma forma bem clara que essa é uma característica de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Sabe, uma vez eu ouvi pessoas dizendo assim, ó, eu não amo pessoas. Eu acho que não tem nada mais horrível para um pastor do que ouvir uma pessoa dizendo assim, eu não amo pessoas. Porque uma pessoa que não ama não conhece Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem um filho aí, um Isaac, para você entregar. Todos nós temos que entregar algo que é precioso como um filho, por amor de outras pessoas. Às vezes você vai entregar o seu tempo, que é muito precioso, para amar pessoas. Às vezes você vai ter que entregar até dinheiro. Às vezes você vai ter que... Quem aqui foi liderado por mim naquela célula que eu liderei a última vez, jovens? Cauã, Diego, Nildo, Cris, Luan. Não, Luan não. Luan só ia que ele gostava de estar lá. Eu ligava pra galera que tava liso. O cara, tu não vem por quê? Pastor, porque eu tô sem dinheiro. Manda teu Pix, que eu vou mandar o dinheiro, tu vai vir de Uber. Mas eu não vou perder a oportunidade de ter ele comigo. Fiz isso, não foi nenhuma nem duas vezes. Falei, tu não vai vir por quê? Pastor, eu tô sem dinheiro para botar combustível no meu carro. Tinha um que morava no BD. Eu falei assim, manda o Pix. O senhor vai mandar dinheiro? Vou, eu quero você aqui. Por causa de dinheiro você não vem? Ah, pô, você vem agora. Pô. Pastor, não tem como ir não. E quando terminava, eu falava pro Yuri, Yuri, pega meu carro, vai deixar tudo em casa. Tu lembra? Uma vez Cauê viu a polícia assim, ele se desviou, a polícia correu atrás dele, quase deu uma pisa nele, voltando da cela. Não, ele levou uns tabefes ainda, não foi? Aí o Yuri chegou lá, não, ele é da nossa igreja e tal. Não, pô, diga pra ele não correr não. Ele tava indo assim, viu a polícia, ele voltou. Voltando da cela. Mas Deus estava aguardando, né, meu filho? A gente já viveu aventuras, né? Era muito bom, né? A gente ouvia Deus. Porque a gente ama no detalhe, viu?
É muito fácil eu chegar para a Cláudia e dizer assim: Cláudia, te amo. Mas quando a Cláudia precisa de algo, que eu sei que a Cláudia está precisando de algo, eu não faço nada para resolver, para facilitar a vida da Cláudia. É complicado eu acreditar num tipo de amor assim. Você sabe por quê? Porque você não entendeu. O Deus amor deu o seu único filho. Ele deu o que tinha de melhor. Ele não deu sobra. Ele não pegou e deixa eu ver se eu posso ajudar esse mundo. Não, deixa eu ver se eu posso ajudar o mundo. Não. Ele deu a única riqueza capaz de pagar a conta que o mundo deixou por causa do homem. E aí ele ficou liso para ficar rico de novo. Ele deu o único. E agora ele tem eu, você. Se é que você é filho. Nildo, vem aqui, traz teu filho. Você concorda que o Bernardo é a cara do pai? Não, seja sincero. Vira aí, bota assim de ladinho. Claro que o Bernardo é bonito e é parecido, mas é bonito, né? Isso é coisas que só Deus faz. Mas ele é a cara do pai, sim ou não? Então quando você olha para esse bebê, você fala assim: uau, como ele se parece com... Será que tem alguém no mundo olhando para você dizendo assim: meu Deus, como você se parece com o pai? Sim ou não? Tem alguém dizendo isso? Obrigado, meu filho. Vocês são lindos. Entendeu? Você olha para a lataria de Nildo e olha para o Bernardo. Bernardo é um gato. É meu neto. E tem eu do espírito que transferi beleza. Tô brincando. Aí sim, meu amigo, eu tô cheio de neto, ó. Aqui. Esse menino nasceu feio, parecia um rato. Tão feio, tá lindo. Tá a cara do pai. O Azaf é um Zé Lirinha. É ou não é? A pessoa olha pro Azaf e fala assim: a cara do pai, não é? O que você está esperando para que as pessoas olhem para você e reconheçam Deus? O que você está esperando para que as pessoas passem e percebam Deus? Porque te perceberam no ambiente. Você está entendendo? Que a pessoa tem que passar e tem que perceber Deus, porque olhou para você. Porque isso fala de DNA, de identidade. Isso fala de natureza. Mas o problema é que tem muita gente que está dentro da igreja falando e ouvindo sobre natureza divina com natureza humana. Aí não dá. Aí não dá. A gente tem que amar. Cláudio, fala o nome de uma liderada sua que dá muita alegria para você. Ih, demorou. São muitas, né? É isso, mala. Bruna dá muita alegria. Eu não vou pedir para tu dizer quem não dá. Mas tu já imaginou uma célula cheia de Brunas? Seria top. Para Deus não. Para Deus top é gente o contrário da Bruna. Porque senão você não manifesta. Ele disse assim: que diferença tem? Porque os maus sabem amar as pessoas que fazem bem. Entendeu? Agora as pessoas que são como eu sou vão amar as pessoas que fazem mal. Você está entendendo? É muito fácil. Às vezes a gente fala assim: ah, eu queria ter uns 10 Lucas.
Eu queria ter umas 10 Cláudia na minha rede. Tu queria ter umas 10 Cláudia na tua rede? Queria. Não, ela falou assim: se achando a João de Jesus, é discípula amada. Mas não, gente. Você sabe por que tem gente ruim no seu meio? Para que você tenha a oportunidade de ser como Deus é. Uma pessoa que ama quem ninguém quer. Entenda uma coisa: um dia eu e você fomos uma pessoa que ninguém queria. Lembra disso? Faz tempo, mas lembra? Quem lembra disso? Eu era uma pessoa que ninguém queria. É extraordinário. Não dá para explicar, só dá para viver. Entendeu? Até quando Jesus tenta explicar, ele diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a voz. É o máximo que ele consegue explicar, porque não dá para explicar, só dá para viver. Olha para cá. Nem Jesus explica Deus. Por isso ele é Deus. Para que Deus não precise ser explicado, Ele quer se manifestar dentro de você. Você não precisa explicar sobre Deus, você só precisa manifestar Deus. Manifestar Deus. Ser santo como Deus é. Amar como Ele ama. Ser espírito como Ele é espírito. E terceiro, misericórdia. Diga assim: misericórdia. Você sabia que é por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos? Quem aqui já perdeu a paciência com alguém? Quem aqui perde paciência fácil? Eu preciso dizer que você não é como Deus. Toda pessoa impaciente está produzindo em Deus impaciência para você. Porque Ele diz que só os misericordiosos alcançarão misericórdia. É a Bíblia que está dizendo. Então o Salmo 103:8 diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, paciente e grande em benignidade. Presta atenção, deixa eu explicar como é que é Deus. Misericordioso, bondoso. Amém? Amém? Misericordioso, piedoso, longânimo, que é paciente, e muito benigno. Isso que ele está dizendo assim: que ao invés dele reclamar e falar mal de você, ele de lá do céu só está falando palavras afirmando que você é filho dele. Ele é muito benigno. Ele não olha para Elisa e vê a Elisa errando e diz assim: essa aí só erra. Ei, Elisa. Deus não fica lá do céu falando assim: ei, Elisa, já está me fazendo raiva de novo. Não, ele falou assim: você errou, mas lá na frente você vai se consertar, porque você é minha filha e você é a menina dos meus olhos. Ele olha pra gente e fica assim, ele é muito benigno. Ele começa a falar, afirmar poderosamente: você errou, mas você nasceu para acertar. Você errou, mas você nasceu para vir para perto de mim, porque você me ama, porque você é apaixonado por mim. E ele está lá sendo piedoso, misericordioso, paciente e muito benigno. Muito benigno. Benigno é aquele que guarda a vida. Ele está
está guardando sua vida. Só você e Ele sabem o quanto você não presta. Só você e Ele sabem o quanto você precisa mudar. E Ele fala assim: eu tenho paciência para esperar você mudar. É por isso que Jesus vem manifestar a Deus e fala assim: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Aí você pega o meu jugo, que é leve, porque você não vai sentir peso quando você caminhar comigo, porque eu vou transferir a maior carga para o meu lado. E aí, como você não vai sentir o peso do jugo, quando você tiver com fardo vai ser leve. Entendeu? E aí ele diz assim: e aí você vai aprender comigo, que sou manso e humilde de coração, e você vai alcançar o quê? Diga assim: descanso para minha alma. Jesus está dizendo isso, porque Deus é misericordioso e piedoso, paciente e muito benigno. Ora, se Deus é misericordioso, qual é a sensação que você tem quando você vê injustiça? Só que Deus está lá do céu livrando aquele assaltante de ser preso. Vai entender Deus. Você quer... Eu vou armar uma tocaia para ele. Eu vou comprar uma arma. O sem misericórdia ele faz assim: ele vou pegar uma arma, eu vou esperar ele. Eu quero dar só um teco. Só um teco. Aí eu vou dizer que foi legítima defesa. Só preciso disso. Imagina uma pessoa agredir a Jéssica com esse busto desse tamanho. Tu ia sentir vontade de abraçar ele? Não. Você entende como que a cabeça de Deus funciona? É como se ele tivesse tendo que apartar dois filhos que ele ama muito: tu e o cara que agrediu, ou a mulher que agrediu, ou mediu a pressão errada. Você está entendendo como é que funciona? Deus está lá assim: oh, rapaz, meus filhos estão brigando. Aí de um lado tem uma filha que ele ama, do outro lado tem outra filha que ele ama. Senhor, vai dar tudo certo. Não, ele não fala Senhor em nome de mim mesmo. Senhor, em nome de mim mesmo. Senhor, eu, em nome de eu, declaro. Não, ele fica assim: seja paciente, como eu sou. Seja paciente, como eu sou. Você é paciente. Tenha piedade, como eu tenho. Entendeu? Eu estou falando isso porque a gente precisa entender que há áreas da nossa vida que ainda precisam romper e avançar para a gente se parecer mais com Jesus. Porque uma das coisas que o mundo mais nos ensinou foi a lutar pelos nossos direitos. E o que mais Jesus ensina é para a gente perder os nossos direitos. Isso é doido demais, moço. Quem que já fizeram alguma coisa e tu entrou na justiça para reivindicar direito? Já? Alguém já fez. Mas Jesus falou assim: não, peraí, Nildo, não precisa entrar na justiça não. Eu vou entrar na justiça e eu vou lá me declarar culpado pelo crime que cometeram contra ti. E eu vou pagar a sentença para tu ter direito. Não, como assim? Mas não foi tu. Não fui eu. Mas se eu fizer, você vai receber. Você vai ser beneficiado. Você vê que não tem nada a ver com ser puritano. Não tem nada a ver com esse ser espiritual que a gente ensina.
Ser santo não tem nem a ver com ser irrepreensível. Mas todo mundo que caminha para a santidade se torna irrepreensível logo, logo. As pessoas querem ser sem defeito, irrepreensíveis, porque elas acham que sendo isso elas são santos. Não. Vamos parecer com Deus, porque Deus vai forjando o resto que precisa ser forjado. Ame, seja espiritual, ame, seja misericordioso. E por último, pratique justiça. Pratique justiça. Como é que é a justiça do mundo? Sentenciar. Como é a justiça de Deus? Absorver. Quem aqui quer ser como Deus é? Absorva as pessoas que te fizeram mal. Perdoe. Perdoe. A justiça de Deus é perdoar. Conta-se a história, que eu quero contar essa história para finalizar. De Deus se manifestando de 3 formas. Havia um jovem rapaz que pegou o carro do pai, sem o pai saber, saiu com os amigos, comprou uma caixa de long neck, 2 caixas de long neck, começou a beber dentro do carro e correr em alta velocidade. Ele perde o controle, bate e entra dentro da sala de uma casa. Aí desce o dono da casa, chamado Deus, no caráter de amor, ok? Olha pra cá. E aí ele, no caráter de amor, ele chega e fala assim: você tá bem? Não, eu tô bem. Deus é amor, ok? Aí, nesse caráter de amor, ele olha pro cara e fala assim: rapaz, de quem é esse carro? Não é do meu pai. Caramba, você quebrou o carro do seu pai, né? Ó, vou fazer uma boa. Eu não vou te denunciar. Pega teu carro, assume teu prejuízo, que eu assumo o meu. Isso é amor, sim ou não? Sim ou não? Sim. Resolveu o problema do menino? Sim ou não? Não. Agora ele continua tendo problema. Ele tem um carro do pai destruído e vai ter que ir pro pai mostrar o carro e vai se dar mal porque ele quebrou. Então assim, o amor não resolve tudo. Você entendeu? Então Deus, sendo amor, não dá para resolver o nosso problema. Por isso que você só amar não vai resolver. Agora vamos imaginar outra cena aqui. Esse carro vem com tudo e entra de novo nessa casa. Aí o Deus desce no caráter de justiça. Agora ele é só justiça, ele não é amor. Aí ele pergunta se você está bem? Estou bem. Muito bem, eu já liguei para a polícia. Não ligue para a polícia, porque senão eles vão prender meu pai, porque eu peguei o carro do meu pai escondido. Olha, mas eu tenho que fazer porque isso é justo. É justo? É justo, igreja? Sim. Resolveu o problema do rapaz? Não. Não resolveu. A polícia chega, retira o carro, leva o rapaz preso. A família é indiciada porque permitiu que o menino pegasse o carro. Até que prove que o menino pegou escondido, o estrago foi completo. Agora Jesus decidiu fazer um casamento chamado casamento da justiça com amor. Que esse casamento precisa acontecer dentro de você, para você viver a completude da santidade. O casamento da justiça do amor nasce a graça. A graça. Quando a justiça e o amor se unem, a graça nasceu, chamada Jesus. Entendeu? Agora o carro vem e bate. Entendeu? Você precisa entender como é que é a mente da graça, porque essa tem que ser a sua mente. Nós temos, porém, a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo, ok? Agora presta atenção. O carro entra e esculhamba tudo. A graça desce. Quando a graça olha, pergunta se você está bem.
também. E ele falou assim: não conta pro meu pai. Eu falei: não se preocupe, eu vou contar pro seu pai, mas não se preocupe, eu vou pagar o conserto do seu carro, eu vou pagar o conserto da minha casa, eu vou pagar o carro que foi destruído. Chame seu pai. Aí o pai vem: não se preocupe, eu vou pagar a habilitação para ele. Ele nunca mais vai andar fora da legalidade. Esse nível de amor com justiça é tão forte, mas tão forte, que aquele jovem olha para a bebida, olha para a graça, olha para o carro, olha para o pai olha para a graça, olha para o carro, olha para a bebida e pergunta assim: como pode alguém ser injustiçado dessa forma e mesmo assim me amar? A graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça precisa estar em você. Por isso, quando nós oramos, nós dizemos assim: receba a graça. Receba a graça de Cristo Jesus sobre a sua vida, porque a completude de ser santo como Ele é agora entender que se você agora ama como Deus ama, pratica justiça como Deus pratica justiça, pratica misericórdia como Deus pratica misericórdia, é espiritual como Ele é. Agora Jesus Cristo está se manifestando na sua vida, e você já pode liberar a graça salvadora de Jesus Cristo na vida do seu irmão. Fique de pé em nome de Jesus. Eu estou aqui hoje para dizer para você: santidade é uma questão de decisão. Olha para cá, você que acha que é difícil. Às vezes você acha: não, é fácil para o pastor Diogo ser santo. Não, não é fácil. Talvez seja até mais difícil.